Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24. Esse é um texto, irmãos, que ele vai falar sobre a história de Abraão, né? Quando Abraão manda seu servo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho. E esse seu filho Isaque. E esse texto tem muito a ver conosco, irmãos, porque fala também daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós também fazemos, porque tudo aquilo que está na palavra de Deus, irmãos, tem uma correspondência para nossas vidas, amém? Então esse texto vai falar sobre isso, e sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Então eu vou ler Gênesis 24. Era Abraão já idoso, bem-aventurado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomará de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, ajude e use de bondade para o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, e eu e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Até aqui, queridos, depois a gente continua lendo. Então, irmãos, esse
texto que nós lemos, apesar de grande, né? Ele tem muito a ver conosco. E aqui nesse texto, irmãos, eu quero fazer esse paralelo, porque Abraão, ele representa Deus. Então nós lemos, e eu quero que você pense dessa forma, tá? Abraão aqui, ele representa o Senhor, Deus. Isaac aqui representa o Senhor Jesus. E esse servo de Abraão, que é o Eliezer, ele representa o Espírito Santo. Então, Deus, né, Abraão deu uma missão para o Espírito Santo, deu uma missão para o seu servo, para que ele fosse buscar uma noiva para o seu filho. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, quando Jesus voltou ao céu, né, lá em João 14, ele fala que ele voltaria ao céu, mas ele enviaria quem? O Consolador, ele enviaria para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, todo o trabalho do Espírito Santo conosco é nos fazer, fazer com que nós nos tornemos a noiva do Senhor Jesus. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele, mas nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus na condição de noiva, amém? Então, o Espírito Santo foi enviado, ele veio, irmãos, para procurar uma noiva, a noiva de Cristo, amém? Diga assim, eu sou a noiva de Cristo, amém? Nós somos a noiva de Cristo. E Rebeca, queridos, Rebeca representa essa noiva, Rebeca representa cada um de nós, representa a igreja. Então nós temos Deus como pai, nós temos Abraão como nosso pai, como Deus, nós temos Isaac como o Senhor Jesus, nós temos Rebeca como a noiva e temos o Espírito Santo como Eliezer, como o Espírito Santo, amém? Então essa é a história, e isso que o Espírito Santo veio fazer, ele veio conduzir cada um de nós a esse encontro. Mas aqui, irmãos, quando ele encontra com essa moça, nós vemos algumas coisas em Rebeca, irmãos, e que precisa haver também em nós. Primeira coisa que nós olhamos para esse texto e que nós vemos, é que Rebeca, querida, ela estava indo até o poço, ela estava trabalhando. É interessante que para Rebeca, irmãos, era mais um dia de trabalho. Era um dia comum para ela, era um dia de trabalho. Ela todos os dias, nós lemos aqui no verso 11, que fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. Era aquilo que ela fazia todos os dias à tarde, Rebeca saía para buscar água, ela ia à fonte, irmãos, e buscar água. Então Rebeca estava trabalhando, e para Rebeca sim, poderia ser um dia comum, para Rebeca sim, poderia ser mais um dia da vida dela, mais um dia normal de serviço, mas aquele servo, aquele homem apareceu na vida dela num dia de trabalho. E é isso que eu quero falar, que, queridos, nós precisamos continuar trabalhando. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós fazemos, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos, né? O Eric disse, nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei qual é o dia, eu não sei. Jesus pode voltar para mim, irmãos, de duas formas. Jesus pode voltar no arrebatamento, e isso pode acontecer a qualquer momento, pode ser até hoje à noite. Mas Jesus também pode voltar para mim com a minha morte. Eu também não sei o dia da minha morte. Então, eu preciso continuar fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. E Eliezer, aquele servo, aparece para ela no seu dia de trabalho. Irmãos, não pare de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele vai aparecer para você, irmãos, para quem está trabalhando. A Rebeca não estava ociosa, ela estava fazendo aquilo que ela tinha que fazer.
Qual que era o trabalho de Rebeca? Buscar água todos os dias. Então, aquele dia mudou a história de Rebeca. Aquele dia foi a chave para a vida de Rebeca. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que Rebeca estava na hora certa, no lugar certo. Nós precisamos estar. Tudo mudou na vida de Rebeca, porque ela estava no lugar certo e na hora certa. E o lugar certo, irmãos, fala do propósito de Deus. Nós precisamos estar dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Querido, quando nós lemos nesse texto aqui, e esse texto fala a respeito de um propósito. Qual era o propósito? O propósito era que o servo de Abraão saísse para buscar uma noiva. E Abraão disse para o seu servo: olha, pode ir, porque o meu anjo irá à frente. Então, Rebeca estava dentro do propósito de Deus, irmãos. Então, estar na hora certa, no lugar certo, é estar dentro do propósito de Deus, para que esse propósito te encontre. Você está dentro do propósito de Deus para a sua vida, querido? Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo aquilo que... Interessante, irmãos, que Rebeca, ela estava na hora certinha. Naquele dia ela poderia pensar assim: bom, hoje eu vou mais cedo. Vai tumultuar lá no poço, vai dar aquela mulherada lá no poço. Não, acho que eu vou mais cedo. Ou ela podia dizer assim: não, vai tumultuar também, eu vou mais tarde. Interessante, irmãos, que ela não estava nem antes do horário e nem depois do horário. Ela estava na hora certa, irmãos. Nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Amém, irmãos? Porque quando Ele vir nos encontrar, irmãos, nós precisamos estar. E esse lugar é o propósito de Deus. Você precisa estar dentro do propósito de Deus. Você não pode estar nem fora, nem aquém, nem além, mas você tem que estar dentro do propósito de Deus. Esse era o propósito de Deus. Então, Rebeca estava dentro do propósito de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, nessa moça, foi a disponibilidade de trabalho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando aquele servo, ele faz uma oração ao Deus de Abraão, ele coloca algo, né? Ele fala: olha, Senhor, a moça que me servir. Queridos, deixa eu dizer algo, tudo começa pelo serviço. Tudo começa pela disposição que nós temos de servir ao Senhor. Interessante que ele não falou assim: olha, Senhor, eu quero aquela moça bonita, vistosa, né, que estiver sentadinha, toda perfumadinha. Não. A condição que ele colocou para encontrar a moça que seria a esposa de Isaac era aquela que estava servindo, aquela que teria um coração de servo para servi-lo. Irmãos, tudo começa com a disposição de servir. O quanto você está disposto a servir ao Senhor? O quanto você está disposto a fazer por Ele, querido? E aqui é interessante que nós lemos que Rebeca, ela deu água para o servo, deu água para os homens, porque aqui mais para frente, no verso 59, fala: então despediram a Raquel, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Então ele não estava só ele sozinho, estava ele, os homens, que aqui não fala quanto, mais os camelos. Ela deu água para aqueles homens, ela deu água para os camelos.
havia no coração de Rebeca uma disposição de trabalho, de servir, irmãos. Eu disse que aquele servo apareceu para Rebeca quando ela estava trabalhando, estava servindo. Tem um ditado que diz: o servo que não serve, não serve, não é? Quem não serve, irmão, não serve. Então, Rebeca estava servindo, e foi essa a condição que ele colocou, a condição de servir. O quanto você está disposto a servir, irmãos, servir ao Senhor. Aqui nós vemos que aquela moça, Rebeca, irmãos, é tão interessante que no verso 21 diz assim: o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Sabe, queridos, cada vez que o Espírito Santo fala conosco, nos pede algo, na verdade, irmãos, Ele está nos testando, Ele está nos provando. E aqui nós vimos que o homem a observava. Sabe, irmãos, o Espírito Santo nos observa. O Espírito Santo, Ele fala conosco e Ele fica nos observando para ver qual será a nossa resposta. Porque no final, irmãos, Ele veio para preparar uma noiva. Ele veio para preparar a noiva do Senhor Jesus. Quando nós estivermos estudando a respeito de Apocalipse, como nós vimos, nós vamos ver a questão do arrebatamento. O arrebatamento nada mais é de que o Senhor Jesus vir buscar a sua noiva. Será um encontro da noiva com Jesus. Então, todo esse trabalho é para nos levar ao Senhor Jesus, é para nos levar ao nosso noivo. Então, nós estamos, quando o Espírito Santo fala com você, quando o Espírito Santo te dá alguns comandos, quando o Espírito Santo te pede alguma coisa, querido, na verdade, Ele está te observando, para ver que resposta você vai dar, para ver se você vai ser aprovado ou não. Rebeca também, nós lemos aqui, querido, que Rebeca era uma moça formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Aqui fala sobre a pureza, sobre santidade, irmãos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Um dos requisitos para que nós nos tornemos a noiva do Senhor Jesus precisa ser a santidade. Precisa ser a pureza, a santidade, um caráter transformado, irmãos. Quando Vasti foi tirada do trono, e o rei Assuero resolve então levantar mulheres para que elas pudessem ser a próxima rainha. A Bíblia diz que as mulheres foram levadas para a casa das mulheres, e ali elas ficaram 12 meses sendo tratadas por Hegai. Hegai ali é um símbolo também do Espírito Santo. Então elas ficavam ali 12 meses, irmãos, sendo trabalhadas, sendo cuidadas, para quê? Para se apresentar ao rei. Por quê? Porque diante do rei não é de qualquer jeito. Nós não vamos casar com o Senhor Jesus de qualquer jeito. Então precisa de santidade, precisa de pureza, precisa de transformações dentro de nós. Amém? Então, queridos, aquela moça, aquela Rebeca, que representa cada um de nós, que representa a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter um coração disposto a servir. Ela tem que estar junto,
trabalhando, irmãos. Rebeca estava trabalhando. Ela precisa ter um coração disposto a servir. Ela precisa estar no lugar certo, na hora certa, dentro do propósito de Deus para a sua vida. Ela precisa ser pura. Aqui no verso 22, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Queridos, olha que tremendo isso. Rebeca, ela foi recompensada pela boa obra que ela fez. O Senhor, eu falo isso e gostaria que você não me interpretasse errado, mas tudo aquilo que Rebeca fez, querido, para aquele servo de Abraão, Eliezer, ele recompensou ela. Ele deu a pulseira de ouro, colocou argola no nariz dela. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Então, ela foi recompensada por toda a bondade dela, por toda a generosidade. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, irmãos, muitas coisas nós vamos receber aqui nessa terra. Amém? Nós vamos receber aqui. Mas, olha o verso 23. Ele perguntou: de quem és filha? Queridos, toda a história podia ter terminado aqui, se Rebeca não fosse filha de quem ela era. Tudo ela poderia ter recebido, por isso que o servo, vamos dizer assim, deu o pagamento dela. E tudo poderia ter terminado por aqui. Por quê, queridos? Porque depende de quem nós somos filhos. De quem você é filho? Diga assim: eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Tudo depende de quem você é filho. Por quê? Porque, queridos, quando Abraão deu a missão para o seu servo, ele disse: olha, eu não quero que você busque filhas dos cananeus, eu quero que você busque alguém da minha parentela. Ou seja, trazendo isso para nós, irmãos, a noiva do Senhor Jesus, ela vai ser tirada do meio da família, de dentro da igreja, da família, tem que ser da família. Não é dos cananeus, não é dos lá de fora, irmãos. É de dentro da igreja. E quando eu digo igreja, não estou dizendo somente aqui, a comunidade. Estou dizendo a igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo. A noiva, irmãos, ela pertence à família, tem que ser da família. Então nós precisamos entender isso, que tudo depende também de quem nós somos filhos. Ser filho de Deus, irmãos, é que vai dar continuidade ao processo. Amém? Mas tem outra coisa. E aqui depois o servo revela a família, né? Labão, eu não vou ler, mas vocês leem depois. Labão, na hora que vê Rebeca, porque Rebeca saiu correndo para contar para a família, e quando Labão vê ela com aquela pulseira de ouro, aquele argola, ele já, né, cresceu o olho em cima, já, e aí ele se revela à família. Aqui no verso 57 diz assim, vamos ler o 52 para você entender. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e o deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seus irmãos e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, a hora que ele tem que voltar, né, irmãos? Disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Um dia o Espírito Santo vai voltar. Amém?
ele vai voltar e vai levar a noiva. Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-nos lá, pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Queridos, a pergunta é individual. Não é o pai que vai responder, não é a mãe que vai responder, não é o irmão, sou eu, é particular, irmãos. Decidir ser noiva do Senhor Jesus é uma decisão particular e pessoal de cada um. Eu não posso decidir pelos meus filhos não podem decidir por mim, eu não posso decidir pelo meu marido, pelos meus pais, e meus pais não podem decidir por mim, porque é individual. E interessante que quando o servo perguntou lá, conversando com Abraão, disse assim: e se ela não quiser ir? Abraão disse: fica então, você fica desobrigado dessa missão. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, queridos. Nós temos que decidir. Somos nós que decidimos se vamos ser ou não essa noiva. A história, ela só continuou, irmãos, porque Rebeca decidiu. Ela quis ir. Não, eu vou. Eu irei. Agora, em que parte da história hoje nós estamos, irmãos? Hoje, nesse momento, em que parte da história nós estamos? Vamos ler o verso 59. Não, 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. E o servo tomou a Rebeca e partiu. Que parte da história nós estamos? Nós estamos aqui, na parte de seguir o homem, de seguir o Espírito Santo. Nós estamos na parte, irmãos, ou seja, estamos no caminho ao encontro do nosso noivo. Ela largou família, largou a sua vida, largou tudo para uma jornada de fé. Olha a situação de Rebeca. Ela largou tudo. Tudo, irmãos, para seguir esse homem. E é exatamente aqui que nós estamos. Nós estamos nessa caminhada de fé, irmãos, em seguir o Espírito Santo para o encontro com o nosso noivo. É exatamente nesse lugar que nós estamos hoje. Agora, aquela moça, ela estava na total dependência desse homem. Na total dependência do servo. É aqui que estamos, numa jornada de fé, na total dependência do servo, com os nossos olhos e coração, no encontro com o noivo, onde mais nada importa, onde o nosso coração bate acelerado, aguardando por esse momento. É no meio dessa caminhada de fé que ela encontra o noivo. E o que é? O que é viver o que é essa caminhada de fé, irmãos? Porque viver pela fé é isso, é colocar sua vida na mão do Espírito Santo e deixar Ele te conduzir para um caminho que você não conhece. Quando aquela moça decidiu largar tudo para seguir aquele servo, quando nós deixamos tudo, irmãos, para seguir o Espírito Santo, nós não sabemos o caminho. Ele sabe, porque ele veio de lá. O Espírito Santo sabe o caminho, ele veio de lá. Então ele sabe o caminho de retorno. Nós não conhecemos. Então realmente é uma caminhada de fé. Porque nós não conhecemos o caminho, irmãos. E nós precisamos depender completamente do Espírito Santo.
Porque ele conhece o caminho, ele sabe, ele veio de lá. Agora imagina o coração daquela moça, irmão, seguindo um homem que ela não conhecia, por um caminho que ela não conhecia, para encontrar com um noivo que ela nunca viu. Tem que ter fé, queridos. Para essa caminhada a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Aquela moça podia pensar, mas e se no meio do caminho aparecer ladrões? E se no caminho ele desviar? E se essa história que ele contou de noivo for tudo mentira? Porque muita gente, irmãos, acha, eu estava pensando nisso, muita gente acha, irmãos, que essa história de Jesus voltar, de arrebatamento, de inferno, é história. E se esse servo estiver contando uma história aqui para mim, e no meio do caminho não for nada disso? Por isso, irmãos, que é uma jornada de fé. Você decide ir e você decide crer. E o mais lindo de tudo isso, irmãos, vamos ler para a gente terminar. Ora, verso 62. Isaac vinha do caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. Aqui fala do arrebatamento, querido. Isaac não foi até ela, não foi lá na terra dela. Ela foi até ele, mas num determinado lugar eles se encontraram. E vai ser assim o arrebatamento. Você vai aprender disso. Por isso que você tem que vir quinta-feira, nas quinta-feiras, para você aprender. E perguntou ao servo, quem é aquele? E a Rebeca perguntou ao servo, né? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Aqui é o desfecho final, irmãos, é o que vai acontecer no arrebatamento. É as bodas do Cordeiro. Amém? O Senhor Jesus, Ele está buscando uma noiva. E o Espírito Santo, todo o trabalho do Espírito Santo, querido, é nos conduzir a Ele. Amém? Você está disposto a dizer sim para Ele? Vamos ficar de pé.